E eu queria, já de início, tomando a liberdade aqui, Maurício, de oferecer essa exibição à memória de Carlos Marighella. Porque hoje... Hoje, um dia histórico na história do nosso país, dia 1º de abril, desde ontem está acontecendo vários atos pelo país inteiro. Nós sabemos que as tropas começam a se movimentar no dia 31 de março de 1964, e no dia 1º de abril, há 50 anos atrás, se instaura realmente a ditadura, que durante 21 anos aí vai continuar massacrando, acabando todas as liberdades existentes nesse país. E ainda nós temos os ranços da ditadura, infelizmente. Deixa eu só contar uma situação. Eu encontrei o Maurício aqui na entrada do Sinusp, mas o que eu passei ontem, né? Eu estava num ato no DOI-CODE, foi um ato que foi muito divulgado na mídia. Tinha várias personalidades políticas, senadores, deputados, procuradores da República e assim por diante. Para quem conhece o DOI-CODE, fica ali na Rua Tutóia, e tem um pátio imenso, onde tem o prédio da delegacia, e ao fundo tinha um anexo, e nesses dois lugares as pessoas eram presas e torturadas, segundo o depoimento de alguns militantes que eu conheço. E no meio nós fizemos esse grande ato que deu cerca de 1.600 pessoas ontem. Nós fomos impedidos de entrar dentro da delegacia, inclusive para utilizar o banheiro. O delegado mandou tirar todos os papéis higiênicos que estavam lá para impedir o nosso acesso. Isso porque, repetindo que nós tínhamos várias personalidades políticas. Imagina o que acontecia. E era um delegado novo, uma pessoa de cerca de 35 anos. Então, imagina os ranços que nós vivenciamos. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Maurício e depois aí a gente abre para um bloco de debates. Tá? Boa noite a todos. Eu sou Maurício Paris, historiador, membro do grupo Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na era contemporânea. Originalmente eu ia ser o mediador, o nosso convidado, o professor Milton Pinheiro, por razões, deve ter sequestrado o avião dele, segurado em Brasília. Seria muito importante a presença do professor Milton Pinheiro, do Instituto Caio Prado Júnior, de onde eu também sou pesquisador, porque ele e o professor Muniz Ferrer organizaram esse livro aqui. Se alguém quiser, eu passo depois, esse é meu, que são os escritos de Carlos Marighella no PCB, partido do qual Marighella pertenceu de 32 a 67, até 2 anos da sua morte. É muito interessante a introdução que é feita. São escritos, desde escritos sobre a tribuna, quando ele era deputado, escritos para os jornais, revistas do partido. Nós temos a carta aqui do rompimento dele com o Comitê Central. É uma fonte histórica preciosíssima. Antes de começar a minha fala, eu queria também prestar uma homenagem ao camarada Jacques Le Goff, o grande historiador francês que faleceu hoje, que pouca gente sabe, era militante do Partido Socialista Francês e, nos anos 60 e 70, foi muito ativo na denúncia às torturas e crimes cometidos pela ditadura brasileira. A idade média do Le Goff sempre foi a idade dos homens. O historiador britânico Keith Thomas, ele dizia: quando se estuda o passado, nós temos 2 atitudes. A primeira é que o passado é muito parecido com a nossa época. A segunda é que o passado é totalmente diferente da nossa época. Estamos há 50 anos do golpe, nós estamos aí há 70 anos do fim do Estado Novo, mais ou menos, e o que eu queria colocar, quem foi o indivíduo social Carlos Marighella? Nós só podemos entender o Carlos Marighella se nós entendermos a história do comunismo no Brasil. A história do comunismo no Brasil é muito mais que a história do próprio PCB, que é uma história de erros, equívocos, mal entendidos e alguns acertos. Pode ser uma história totalmente descartável, se nós entendemos a história de um partido comunista apenas pelos seus programas políticos,
apenas pelas suas declarações, apenas pelas falas de seus dirigentes. Mas um partido comunista é mais do que isso. Eles são homens e mulheres reais, em determinados contextos. Eu queria aqui propor para a discussão, trazer para entender o Marighella, não só a história de um dirigente, mas a história de alguém que fez parte de uma sociabilidade comunista, de uma cultura política comunista. Cultura esta que tinha um componente internacional, mas que tenha também uma história própria de um comunismo brasileiro. Marighella ingressa nesse círculo de sociabilidade, nessa cultura, nesse caldo de cultura, que também inclui o partido, nos anos 30. Como foi bem caracterizado no documentário, 30, apesar do professor Edgar de Deca, é um marco. 30 é um marco sobre o entendimento do que é o Brasil como sociedade, dos seus projetos políticos. E nos anos 30, são anos de definição. O que essa sociedade vai ser? Claro que o marxismo que é produzido é um marxismo de traços positivistas, de leis férreas. A Segunda Internacional também fazia isso na Europa. Os nossos positivistas gostavam de estágios, etc. Esse Brasil que era feudal, patriarcal, ainda vai para o capitalismo, mas, de qualquer forma, essa ideia de uma nação que vai se libertar surge nos anos 30. Basta lembrar o nome da organização do Marighella, Ação Libertadora Nacional, uma nação que vai se libertar, como o livro de Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia. Então, é muito interessante que, do ponto de vista da história das ideias, Marighella é um homem da libertação nacional. É um homem da superação, da busca do desenvolvimento, de um capitalismo que, nos anos 30, está começando a se unificar enquanto mercado nacional, que está constituindo um polo de indústria pesada, que está constituindo centros que depois, décadas mais tarde, seriam centros de monopolização do capital. Os anos 30 são a época da luta antifascista. Pouco estudado o integralismo brasileiro enquanto movimento de massa. Não estou falando um ou dois excêntricos que conversam pelo Facebook. O integralismo foi um movimento de massa no Brasil. Ideologias autoritárias, nacionalismo de direita, que juntava a todo aquele kit maravilhoso do fascismo europeu traços tradicionais de dominação da sociedade brasileira. É esse o Marighella, o jovem estudante, de ações antifascistas, de intervenção, de colocar foice e martelo nos postos, como vocês viram no documentário. Esse cidadão, ele adentra essa militância antifascista, um antifascismo que tem a busca, um componente de luta de libertação nacional, baiano, e vai se tornar um quadro qualificado. Ele vai encontrar na disciplina leninista, do marxismo, leninismo, depois a gente pode polemizar o que é isso, e podemos colocar, inclusive, entre parênteses ou aspas, ele vai encontrar um meio, uma estratégia de consecução de um objetivo. Vamos lembrar, é a época talvez dos avós de vocês, ou bisavós. É um Brasil que nós conhecemos, mas que também não conhecemos. O que era ser um estudante universitário numa população de analfabetos? Nos anos 60, o Brasil ele tinha menos da metade da população atual. O contingente das forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica somados hoje, que é de cerca de 330 mil militares, ele é o mesmo, basicamente, desde os anos 50. Ou seja, o percentual dos contingentes militares da população brasileira era muito maior do que hoje. Ser oficial do Exército era uma carreira para os jovens de classe média. Não tinha pós-graduação para você ter bolsa da CAPES. Então, esse Brasil, que é diferente, mas é conhecido, ele tem projetos, ele tem planos. E um desses planos é a revolução.
Eu gostaria de citar o belo trabalho da professora Marli Viana, Revolucionários de 35, quando da ocorrência do processo revolucionário de 35, aquilo que vocês devem ter aprendido nos livros como intentona comunista, né? A Revolução de 35, que estoura simultaneamente em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, é ao mesmo tempo, principalmente no caso no Nordeste, uma continuidade de motins como os quebra-quilos, motins da fome, motins da carência, contra a especulação, né? Ou seja, são genuinamente brasileiros, são motins, são revoltas, ao mesmo tempo também são revoltas antifascistas e revoltas bolcheviques, verde e amarelo. Então, é muito interessante, se nós não quisermos incorrer no estudo do movimento comunista num tipo ideal, que a gente percebe, o movimento comunista, ele é comunista, seguindo as diretrizes da Internacional, seguindo as orientações, depois dos anos 30, do Bigodudo, mas ele também é nacional. Essa dupla dimensão está nítida na trajetória do Marighella. Nesse sentido, o Marighella, pela sua capacidade organizativa, ele se torna um quadro. Marighella foi do Comitê Central. Ele não era pouca porcaria. Ele era um dos poucos homens abaixo de Prestes. É muito interessante que... E ele foi central no Rio de Janeiro para a reorganização do partido após a repressão do Estado Novo, do qual ele sofreu torturas. É muito importante a gente puxar pelo Marighella. Esse filme ele tem 3 dimensões de historicidade: o Estado Novo, a ditadura militar, e a terceira, vocês sabem qual é? Ele não termina com o Mano Brown cantando à toa. Ele tem 3 dimensões de historicidade de repressão nesse país. Eu acho que isso está nítido. A gente pode até conversar isso depois, vocês podem colocar, não preciso fazer perguntas para mim, vocês podem colocar suas falas. Logo depois do ataque nazista à União Soviética, as coisas ficaram fáceis para os comunistas no mundo, porque aquela luta antifascista que mobilizou multidões, que conseguiu principalmente uma grande penetração do movimento comunista no mundo das artes, no mundo da cultura, que foi extremamente balançada em 1939 com o Pacto Ribbentrop-Molotov, Pacto de Não Agressão. Com a invasão da União Soviética, tudo ficou fácil. Uma grande aliança com setores ocidentais e o peso do Exército Vermelho, o peso da União Soviética, 20 milhões de mortos, para a derrocada final do nazifascismo. E a participação dos movimentos comunistas como principais forças de resistência. É importante lembrar que o plano original do desembarque dos aliados era seguir direto para o Vale do Ruhr, na direção do norte da França e da Bélgica. Porém, quem comandava a resistência em Paris eram os comunistas. E eles iriam iniciar o levante. E iriam ocupar a cidade. E a história poderia ter sido outra. Então, esse grande capital de respeitabilidade de luta antifascista chega ao Brasil em 1945. E, nesse processo, Marighella elege-se deputado no curto período de legalidade, no período entre 45 e 67. O PCB ele se torna um partido de massas, né? Um partido organizado. Eu dou aula na Vila Maria. Os velhinhos me falaram que cada rua da Vila Maria tinha um comitê do partido. Inclusive, foi lançado, o senhor Jânio Quadros foi lançado pelas empresas que se instalavam na Dutra para fazer frente a isso. Pois não? Entre 45 e 64, só 2 anos, 45 a 47. 2 anos de ilegalidade. E uma certa tolerância no período JK. Então, o PCB se consolida como um partido de massas. Ele seduz intelectuais. Nós temos Cândido Portinari, Monteiro Lobato, que morre em 48, se torna muito próximo por causa das suas posições nacionalistas. E o PCB se torna um dos grandes incorporadores desse nacionalismo. Não é só porque a Internacional mandou. Países de fase semicolonial, o relatório do Comitê, devem fazer uma aliança tática com a burguesia nacional, etc.
né? São tempos que a análise é para descobrir se a colonização foi feudal, foi capitalista, Werneck contra Caio Prado, por exemplo. Então, nesse sentido, a temática nacional, e começa logo depois a Guerra Fria. A presença norte-americana é uma das coisas, para quem quiser depois conferir os escritos, a presença da ameaça imperialista para o Marighella era uma coisa que obsessiva, né? No sentido de que ele via como essa luta nacional vai ser uma luta de enfrentamento contra o imperialismo. Uma luta que vai incorporar as formas de luta antifascistas, né, as formas de resistência antifascistas, né, contra... E é muito interessante que, na caracterização do regime que ele faz em 64, ele caracteriza como fascismo militar, né, em colaboração com o imperialismo. Logo após a cassação do partido, em 47 e 48, o Partido Comunista ele entra numa fase de radicalização, muito parecida com o período da Guerra contra a Classe, contra o governo Dutra. Né? Ele faz uma declaração em 1950, a famosa declaração de 50, que diz que a revolução está prestes a acontecer. É o segundo governo Vargas, com toques nacionalistas. Porém, até a morte de Vargas, predomina essa linha por efeito da repressão, da desorganização, etc. E aí nós temos, logo depois, o Petardo, que é o relatório Khrushchev, a respeito dos crimes do Stalin e do culto à personalidade. Essa história acho que é conhecida de vocês. Vai provocar um tremendo contexto, vai levar a rachas, capitaneados pela China, de Mao Tse-tung, que vai criticar o relatório como revisionista e vai colocar um ponto principal, que vai ser a nova orientação, a política de coexistência pacífica. A política de coexistência pacífica implica que deve haver uma convivência entre Estados Unidos e União Soviética que não gere uma guerra. Porém, o relatório de 56 ele é contraditório, no sentido que, aquilo que Palmiro Togliatti, o dirigente italiano, falava, abriu-se uma fase de policentrismo revolucionário. Não há mais um modelo de revolução. Interessante. Porém, a coexistência pacífica implica que a gente não vai fazer a revolução, etc., uma estratégia democrática. Com certeza, a gente não tem dados, Marighella não simpatizou com aqueles que vão criticar o Khrushchev, o relatório. Ele não vai se tornar um simpatizante do futuro PCdoB, ele não vai se tornar alguém que vai achar que o Stalin está certo, né? Mas ele vai ficar muito preocupado com uma linha de uma revolução democrática. Não sei se foi claro para vocês. Né? Essa ideia que vai se consubstanciar, no caso do PCB, com a declaração de 1958. Paradoxalmente, a declaração de 1958, ela, ao mesmo tempo que prepara o partido para voltar novamente a ser legal, expectativas do governo JK, prepara o partido para participar das reformas de base, faz uma coisa muito interessante, quebra a rigidez do realismo socialista. É uma fase de abertura, isso vai aparecer nos anos 60, quando o PCB vai ser líder, vai estar por detrás de movimentos como o CPC, do Cinema Novo, onde os militantes estavam presos. A disciplina, a rigidez ginanovista acaba, mas, ao mesmo tempo, você coloca uma questão. Né? A gente vai ganhar a eleição, a gente vai participar do governo, e a preparação revolucionária, incluindo até questões de segurança, se torna negligente. E uma confiabilidade, que isso vai aparecer em 64, né, que o governo João Goulart seria estável e teria um dispositivo militar. O Marighella sempre falou, o militar, enquanto indivíduo, ele pode ter posições revolucionárias. A instituição militar, nunca. Então, em 64, há um golpe na hegemonia do PCB nas esquerdas, dentro do partido do próprio PCB. Vai se surgir, dentro do Comitê Central, uma corrente chamada revolucionária, que não vão ter jovens, que não vai ser composta por jovens, impetuosos, inexperientes, aventureiros. Você vai ter gente com alta experiência, com passagem pela União Soviética. Você vai ter Joaquim Câmara Ferreira,
você vai ter Mário Alves, você vai ter Jacó Gorender, você vai ter Carlos Marighella, Rafael Martinelli, dirigente dos ferroviários, ídolo do meu falecido pai, que era ferroviário. Então, são homens de 40, 50 anos na época, membros do Comitê Central, homens da hierarquia, que falam, nós entregamos isso barato. Não é um golpe como em 45. Eles não vão convocar uma eleição. Há um novo contexto. Há uma nova política de Guerra Fria para as Américas. Ao mesmo tempo, essa nova política de Guerra Fria para as Américas vai implicar em criação de modelos de ditaduras que vão se replicar pelo Cone Sul. O Brasil é o primeiro de uma série, que passa a Argentina, Bolívia, Chile. Né? O golpe na Argentina em 76, mas na mesma época, Silvio Frondizi, presidente da Argentina, é derrubado também. E, ao mesmo tempo, essa nova Guerra Fria de controle das Américas está ligado à emergência, dentro daquela situação já de um policentrismo revolucionário, da Revolução Cubana. Revolução esta que não foi liderada pelo Partido Comunista Oficial Cubano da época. Ela surge com movimentos. Posteriormente, membros do Partido Comunista Cubano vão se incorporar a ela. Só por curiosidade, o atual Partido Comunista de Cuba ele é fundado em 65 pela fusão de vários grupos revolucionários. O cerne da Revolução Cubana foi o movimento 26 de julho. E esse movimento se organizou como vanguarda na luta. Vocês viram a frase do Marighella? A luta faz a vanguarda? Não veio do nada. Nada do mundo dos homens vem do nada. Então, ao mesmo tempo que a emergência da Revolução Cubana colocava uma nova política de agressão imperialista, ela também colocava uma nova forma de revolução. Revolução esta, uma certa leitura da realidade cubana foi teorizada pelo francês Régis Debray na teoria do foco revolucionário. Eu, particularmente, acho que a Revolução Cubana é mais do que o foco do Debray, mas não é o caso de discutir agora. Ora, esse movimento da possibilidade de um foco, ao mesmo tempo, a ideia maoísta de uma guerra popular prolongada, do cerco da cidade pelos campos, começam a entrar no cenário político, principalmente depois da capitulação, quase sem nenhum tiro, na verdade, do governo Goulart. Pro velho Mariga, como ele era conhecido, chegou agora o momento do seu velho antifascismo ganhar, se juntar ao anti-imperialismo e lavar a honra daquela cultura comunista. Ele rompe com o partido, mas ele não rompe com o círculo de sociabilidade comunista. O professor Milton Pinheiro, ao analisar isso, ele fala, ele não refunda um outro partido. Ele pega as posições mais avançadas daquele movimento que ele fundou. Logo, portanto, a LN, que foi o maior agrupamento, ela chegou a ter mais de 1.000 membros, não, o que tem mais mortos, o que tem mais desaparecidos, o que mais deu trabalho. Não, ela se constitui como um agrupamento de luta urbana, de angariar fundos, de angariar militantes, mas pensando em criar um foco no campo. De aí onde haveria o contato com as massas, a educação com as massas e a criação da verdadeira vanguarda. Isso não foi possível. Houve um equívoco de avaliação de forças. O rompimento de Marighella se dá em 67, quando ele viaja para Cuba, no âmbito da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que seria a organização fundada em Cuba de solidariedade internacional. Marighella não era aventureiro, ele não começaria uma guerrilha do nada. Ele pensava concretamente no apoio cubano. Então, esse é o Marighella histórico, um dirigente comunista, um homem da sociabilidade, dessa cultura política, nacionalista, popular, bem-humorado, mulata, um homem de partido, um homem partido. O Brecht dizia, em Galileu Galilei, infeliz é o povo que precisa de heróis. Mas o poeta Vinícius já dizia, felicidade tem fim, mas tristeza não tem. E se é para ser triste, que seja com esse herói, que pelo menos vai garantir para a gente muita batida de limão. Obrigado.
só queria fazer um comentário antes de abrir para as perguntas. Você falou do Facebook, hoje eu postei um negócio no Face que eu achei bem interessante. Nós temos algumas revistas semanais que circulam na mídia, e uma revista que passou aqui no filme foi a revista Veja, com a foto do Marighella, que falava até da questão da batida de limão que ele gostava de tomar, que você acabou de citar. E se vocês perceberem, todas as revistas dessa semana, Carta Capital, A Época, Isto É, estão trazendo como matéria de capa o golpe de 64. E qual é a capa da Veja dessa semana? Que é a Dilma sobre a questão da refinaria. Eu não folhei a Veja, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não... exatamente. Eu não tive... Mas eu estou só me baseando na capa da revista. Então, a revista Veja já era uma revista que apoiava o golpe militar, e hoje, em pleno a abertura da mídia, podemos dizer assim, essa principal revista aí traz um contexto totalmente contraditório das suas concorrentes do mercado. Tá, ok? Nós vamos fazer abrir para as perguntas. O Maurício está respondendo aí. Tá? Por favor, nome, tá? Só para a gente... Meu nome é Felipe. Eu só queria saber assim, alguns detalhes, né? Porque o pai do Marighella era anarquista e tal, né? Queria saber de que forma a gente pode entender, talvez, alguma influência desses ideais e tal. Mais perguntas? Mais alguém? A gente faz um bloco, por favor. Eu me chamo Márcio. Se você pudesse falar um pouco sobre a aproximação em 1935 do Marighella com o Prestes, né? E depois como foi esse relacionamento até eles se separarem, né? Também uma dúvida que, afinal, a ALN é Ação Libertadora Nacional ou Aliança Libertadora Nacional? E também, se você puder falar um pouco, que ninguém fala, é muito difícil, sobre o comandante Clemente, que foi o sucessor do Marighella, né, na continuação, como foi ele que sucedeu. Ele disse que ele foi o sucessor do Marighella na condução, né? Por isso que ele que assumiu o cargo de comandante do Marighella. Mais alguma? Se é isso mesmo, se você puder falar um pouco sobre... Vou responder. Em relação à questão do anarquismo, o anarquismo ele tem várias mudanças. O pai do Marighella, ele era um anarquista do início do século XX, do anarquismo que se forma no século XIX, corrente operária, né? Comunistas que não veem o Estado como importante na luta para se chegar ao comunismo. Né? É a tradição do anarquismo clássico, irmão, rival da tradição socialista comunista. O Partido Comunista Brasileiro ele é fundado por anarquistas. Então, as coisas, eles não são como tipo ideais dos manuais de sociologia. Comunista é assim, anarquista é assim, etc. O campo da história, por isso que história é melhor que sociologia. Brincadeira. O campo da história ele é muito mais híbrido, ele é muito mais mestiço. Né? Então, eu gosto muito de um autor espanhol, falecido recentemente, Fernando Buey, que ele tem um livro pela editora do UFRJ, chamado Marx sem ismos, que ele fala o anarquismo clássico e o marxismo, hoje eles se encontram. O anarquismo clássico. Agora, existem outros anarquismos no mercado, que não têm a experiência do cotidiano da luta operária. Esses anarquismos, eles são mais filhos de facetas, eu não vou colocar aí juízo de valor, dos movimentos de 68, comportamentais, do que propriamente daquele anarquismo clássico operário. Então, o anarquista clássico, ele é contra o Estado, mas ele não é contra o Estado porque o Estado ele é um universal abstrato que é ruim. Ele é contra o Estado porque o Estado é o Estado do patrão, da burguesia. Ele é contra a igreja porque o casamento religioso humilha as crianças dele, a escola humilha. Então, ele não é contra as instituições por uma objeção
hiper-macro-filosófica, ele conta porque está no seu cotidiano. Né? Então, hoje, muito estranhamente, nós temos o Domênico Lussurdo, que é um autor muito interessante, embora antipático, o cara chato. Ele fala, há um neoanarquismo que, para virar neoliberalismo, é só espirrar. Né? É só tossir. Né? E isso é verdade. Né? Um anarco-individualismo. Né? Entrei na USP, agora sou revolucionário, não arrumo nem meu quarto. O Marighella ia passar um pito nessa molecada. Né? E agora, a tradição anarquista é uma tradição da classe operária, de trabalhadores. Né? Então, não há problema. Né? Aquilo que eu falei, né? Um problema surge quando você cria, aspas, parênteses, um marxismo, traço, leninismo, aspas, parênteses. Né? Eu sou estudioso, eu sou especialista da historiografia britânica. Né? E há um livro fenomenal, para quem gosta de história, espero que tenha, chamado Jacobinos Negros, de um negro chamado Cyril James. Só que ele era pecador, ele era trotskista. E o Hobsbawm fala, a gente não podia ler nos anos 40, a gente lia escondido. Então, o marxismo traço leninismo, ele criou uma série de sectarismo. Nós somos os puros. Então, o anarquismo não faz parte dessa história, etc. Né? Então, eu acho que é muito interessante. E a mãe dele era uma descendente da revolta dos malês. Né? Para quem gosta de história social, você junta aquele motim anti-escravista, né, com a luta operária. Recentemente, aqui esteve o historiador Robin Blackburn, os fundadores da New Left. Eu o entrevistei, vai sair publicado na revista Novos Temas. Ele estuda a Guerra Civil Americana, ele mostra como que a mesma luta contra a escravidão também era luta operária. Então, negros escravos desfilavam junto com os operários do 1º de maio em Nova York. Essas memórias foram apagadas. Né? A história, a memória não é automaticamente a história, mas a história enriquece quando nós descobrimos novas memórias. Há memórias do Brasil. Só por curiosidade, vocês notaram como que o Brasil era militarizado? Né? As pessoas na rua? Bem, se depender do Alckmin, tudo volta. Né? A presença militar nas ruas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar. Por quê? Né? Em relação ao comandante Clemente, eu não conheço a história da ANN a fundo, vou ser sincero e peço desculpas. A ANN do Marighella era Ação Libertadora Nacional. O termo ação, em relação com a concretude da praxis que ele propunha. Há, nos anos 30, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, do qual a ANN busca inspiração. A ANL, nos anos 30, é a aplicação da política da Frente Popular no Brasil. Né? Muito interessante. Né? Então, há uma coisa de continuidade histórica. Uma coisa que eu acabei não falando na minha fala inicial é muito interessante. O Mesaros, ele esteve aqui no ano passado, ele lançou um livro chamado A Concepção de Dialética em Lukács. E esse livro se abre com uma frase do Goethe, que eu fiquei apaixonado por essa frase. Né? A gente tem que se apaixonar, eu sou palmeirense, então eu tenho que esquecer. Essa frase é o seguinte: para ser algo, é preciso ser algo. Né? Ou seja, se a gente pegar o Marighella, nos anos 60, é muito interessante esse movimento. Ele é a velha resistência antifascista, do qual os grupos de luta armada, eu acho que é uma vertente que precisa ser explorada, a resistência antifascista nazista. A NN, MRT, a VPR foram a nossa resistência francesa, de certo modo. Eram também o grupo da Serra Maestra, mas essa velha resistência antifascista, que era algo, também é a rebeldia dos anos 60. Não só nos grupos que vão ficar nos anos 70, isso aparece, o Baader-Meinhof, as Brigadas Vermelhas, mas também numa certa contestação. E essa questão do Marighella, como indivíduo que une gerações, né, de mudanças da sociabilidade comunista, eu acho que é fenomenal. Tá? E aí a gente vai ter, acaba a hegemonia do PCB, nos anos 70, nós temos um novo ciclo, um novo caldo de cultura esquerdista, que é o ciclo petista. Que... Vocês vão ficar magoados se eu falar o que eu vou falar agora?
está acabando. Vai demorar. Mas é um novo caldo. E desse novo caldo está surgindo algo novo. E eu acho que é interessante que o novo caldo de cultura da esquerda brasileira beba dessas experiências anteriores. Não no sentido de repetir, no sentido de superação dialética. Eu sou membro do Partido Comunista Brasileiro. Existe, viu? Daqui a 15 dias nós faremos o nosso 16º Congresso. Né? A nossa teorização hoje, nós estamos pensando na construção do poder popular. E na construção do poder popular, as teorizações que o Carlos Marighella fez não são extremamente interessantes. Nós não vamos formar uma organização guerrilheira, não é isso. Mas quando ele fala que o poder popular, lembra da organização de células da ANN? Se nós pensamos um longo processo, pensemos no Chile, onde se constitui um poder popular desarmado. Agora, pensemos quanto o Marighella está sendo atual na Venezuela. Então, o Marighella, ele não é só um personagem da história morto. O teórico comunista Marighella ainda é um autor vivo. Não se você pensar exatamente na erupção de uma revolução, mas se você pensar na processualidade de luta anticapitalista, anti-imperialista, ele ainda é um autor vivo. Acho que eu exagerei. Eu vou fazer uma intervenção, uma opinião minha, antes de abrir para outro... Não. Semana passada, na quarta-feira, foi exibido um filme aqui, que foi pré-lançamento da nossa mostra, chamado Em Busca de Yara. E não sei se alguém que aqui está presente, está presente hoje aqui, percebeu no filme, Yara Evanberg acaba voltando para cá, porque ela foi professora aqui na universidade, estudante, militante, e acabou sendo, se apaixonando por Carlos Lamarca, que foi um outro inimigo da ditadura também, segundo eles, né? E o Lamarca, muito mais odiado que o Marighella, talvez, né? E o que acontece? Quando você fala da questão militar, muito interessante, porque o Lamarca não tinha conhecimento do marxismo, né? E é a Yara que vai dar umas pinceladas para ele sobre o que é marxismo. Diferente do Marighella, que já tinha toda essa formação política que você está colocando para nós, Maurício. Então, é muito interessante a gente fazer esse contexto, né? Eu estava aqui no filme, e agora é interessante que você trouxe que as duas mulheres são judias. Exatamente. Achar que Alguma pergunta, gente, para nós continuarmos aí, por favor? Alguma pergunta, gente? Depoimentos, colocações, críticas, o que achou do filme? Eu sou a Jennifer. E eu queria saber, é uma curiosidade mesmo, das ações do Marighella quando ele era deputado, assim, porque a gente só ouve falar que ele foi deputado e aí depois alguma coisa aconteceu e só isso. O PCB ele elegeu 16 deputados e um senador, o Prestes. Eu não lembro quanto devia ser a composição do Congresso Nacional, mas devia ser 500 e poucos, tinham menos estados na época. Né? Devia ser o quê? 10%, 15% da Câmara. Eu não lembro exatamente do Marighella. O parlamentar comunista, ele se caracteriza por ser um tribuno da plebe. Ele não entra de cabeça no que o Lenin chamou no cretinismo parlamentar. Ele procura dar suporte a isso. E, basicamente, foram Marighella sob a tribuna para falas de denúncia, principalmente do imperialismo norte-americano. Né? Uma coisa que eu lembro, uma das leis que foi aprovada foi uma do Jorge Amado, né, que garantia a liberdade de culto, né, a descriminalização dos cultos afros, né, que o pessoal hoje esqueceu que existe essa lei. Dá para pôr um monte de gente na cadeia, Feliciano, etc. Né? E, quando eram propostas, perdia-se a votação. Né? Agora, essa atuação parlamentar não tinha intermediário, não tinha esquema. As pessoas iam lá, perdiam voto, mas usava-se a tribuna.
o que é uma forma interessante de chamar atenção para causas, para a colocação. Mais do que isso, mais talvez do que a atuação da bancada federal do PCB, a atuação da bancada de vereadores foi muito importante Brasil afora. Né? Nas cidades, quase toda cidade tinha um vereadorzinho comunista, né? Deputados estaduais, Prado Júnior foi deputado estadual. Quando o partido é cassado, o PCB nunca deixou de ter representantes federais, de 45 a 85, só que por outras legendas. Né? O caso famoso de Roberto Melena, que o Martinez, que era um deputado que foi eleito pelo PST, que era um partido da Demarista, mas ele é comunista. Ele, em 64, ele era deputado. Nos anos 60, se elege por o MDB um deputado baiano muito interessante, chamado Fernando Santana. Ele ia de terno branco, chapéu e sandália para o Congresso. E ele era pai de santo. Né? E era uma figura famosa. Ele era tio do Tom Zé, compositor. Todo mundo fala, por que o Tom Zé é tão crítico? Ele é produto dessa sociabilidade comunista. Há um grupo, tem um livro que eu sugiro a vocês, organizado pelo professor Napolitano, que foi de um colóquio 2 anos atrás, chamado Os Comunistas Brasileiros, Cultura Política e Produção Cultural. Né? Marighella é dessa fase. Né? O Carlos Lira, sabe, da Bossa Nova, ele era do partido. Noranei e Jorge Goulart eram do partido. Leon Richman produziu 5 vezes Favela, era do partido. Principalmente depois dessa liberação cultural pós-56. Né? Mas, mesmo assim, então, o que é interessante, aí eu falo como historiador, nem como militante, né? Você precisa aprender essa realidade na totalidade. Era stalinista? Deve ter algum trotskista aqui? Era. Mas também era aquilo ao ritmo nacional. Eu tive o prazer, ou desprazer, mas eu achei muito engraçado. Eu descobri um poema, vocês já ouviram falar de um historiador em inglês chamado E.P. Thompson? Já? Ele fez um poema para o Stalin, quando ele era moço, claro. Porque o Stalin era o cara que derrotou Hitler na guerra. Não é que ele concordava com o campo de concentração Gulag. Era a imagem vitoriosa. Assim, por isso que o Marighella chorou. Mas, ao mesmo tempo que ele chorou em 56, ele falou, pô, mas eu estou aqui lutando e apanhando da polícia. Então, eu sou um comunista que também tem uma justificativa, uma legitimidade pela minha própria luta, apesar de ter acreditado no stalinismo. E aí nós vamos ter um longo processo de desestalinização que dura até hoje. Mas uma perguntinha? Queria que você falasse um pouco da desilusão com a queda do Muro de Berlim, que aí se falou que o comunismo tinha acabado, né, e como o renascimento hoje, né, com as crises capitalistas. Só isso? Não. Se eu fosse um cara chato, eu iria começar com a primeira crise do marxismo. Vocês sabem quando foi, né? Logo depois que o Marx morreu, no século XIX, com o revisionismo de Bernstein. Então, o marxismo sempre esteve em crise, o que é ótimo. Isso produz obras. O professor José Paulo Neto, pelo qual eu tenho muito respeito, ele gosta de dizer, o nosso problema não é teoria, a gente explica tudo pelo marxismo, quase tudo. Menos porque o Palmeiras perdeu do Ituano. Eu não me conformo. Mas o nosso problema é déficit. Não é déficit de teoria, é déficit de prática. É botar em movimento. Né? Eu gosto de dizer, a gente não precisa do marxismo para o século XXI. Talvez a gente precise do leninismo para o século XXI. Mas o marxismo, como corrente de pensamento em todas as áreas da humanidade, ele vai muito bem. E principalmente depois da crise. Agora, a desilusão com o comunismo, ela tem fases que vão desde a época de 30. Há um livro do Victor Serge, que já vê do Memórias do Revolucionário, a desilusão com o comunismo começou nos anos 30. Porém, essa desilusão com o comunismo, ela também convivia com uma grande descrença, porque você tinha um Estado que era uma potência, uma nação camponesa analfabeta. Isso magnetizava
magnetizava tanto para esquecer uma picaretada na cabeça do Trotsky. Fuzilamento de Bukharin. Essa potência magnetizou. Há uma desilusão logo depois da guerra, com os processos da democracia popular. Nos anos 60, você tem um livro de um iugoslavo, que foi companheiro do Tito, chamado Mijolav, eu não sei falar o primeiro nome, Mijolav, o último eu sei, Dilas, a nova classe, que ele mostra como aquele grupo de gente formaria uma nova burocracia. É uma análise diferente do Trotsky, mas é uma ideia de que um capitalismo de Estado, você tem a publicação de livros. E é muito interessante que nos anos 60 há uma pluralidade de marxismo, situação que dura até hoje, que é muito boa. Marxismos contra marxismos. E, principalmente, as principais vítimas foram os velhos partidos comunistas. Em muitos países do mundo, você tem o surgimento de novas esquerdas, new lefts. Era muito engraçado. Há um filme que eu gosto, você já ouviu falar do Tornatore, que fez Cinema Paraíso. Ele fez um grande filme chamado Bari, A Porta do Vento, né, que é a crítica que é a história da cidade dele, Baghéria, na Sicília, que no dialeto é Bária. E ele conta, e é uma cidade que sempre foi um baluarte comunista. Ele conta a história de uma forma meio que realismo fantástico latino-americano do comunismo dessa cidade, dos anos 30 até quase agora. E tem uma cena nos anos 60 que o velho comunista briga com o militante da dirigente estudantil que chama esses comunistas, são burocratas, etc. Não, são iguais aos velhos capitalistas. Né? E esse estudante, que podia ser nos anos 60, geralmente maoísta, mas também podia ser um trotskista, era o filho dele. Ou seja, o conflito, os grupos esquerdistas que se fundam nos anos 60, o MIR chileno é fundado pelo filho do secretário-geral do Partido Socialista Chileno, Miguel Henriques. Então, os anos 60, você tem esse conflito geracional. E, ao mesmo tempo... Agora, você tem um outro filho, um filho meio escondido, que foi o filho do marxismo, que foi a social-democracia, que a gente sempre esquece, mas não pode esquecer, se a gente quiser constituir uma análise. Nós temos a social-democracia, que vai se integrando, que vai usando a economia keynesiana como forma de gerir, criar um capitalismo igualitário. Você tem um movimento comunista, que é revolucionário, às vezes para. E você tem novas esquerdas, muitas alimentadas pela linha comunista trotskista, o trotskismo também é comunismo, né? E que vão constituir. Aqui no Brasil, como tudo aqui é um pouquinho mais diferente, isso vai aparecer nos anos 80, a fundação do PT. Que é muito doida a fundação do PT. Eu não acho que o PT, quando foi fundado, ia ser o que é hoje, mas se a gente parar a partir do esquema que eu fiz, o PT funde as três linhas. E uma quarta, que é a esquerda católica ainda, se a gente quiser colocar, e uma quinta, que são movimentos sociais típicos da década de 70, como moradia, urbanização, carestia, feminismo. Né? Agora, você chega nos anos 80, o modelo do socialismo real, que a gente vai passar horas discutindo se era capitalismo de Estado, se era socialismo degenerado, socialismo mais ou menos. Né? Isso impacta. Impacta quem primeiro? A linha dos partidos comunistas. Alguns partidos comunistas falam, somos uma coisa nova, nos repaginamos. O melhor exemplo é o Partido Comunista Italiano. Vira uma coisa nova. Tão nova que virou hoje um partido liberal. Isso impactou no mundo inteiro. O PCB, em 92, ele racha. Eu não posso falar o nome, mas como não tem ninguém aqui do partido, a gente estou brincando, PPS. Esse capanga agregado do tucanismo. Porque eles acharam, já que a gente não vai ter uma revolução, transformar o futuro, o fim da história, então a gente vai humanizar, liberalizar o capitalismo, a gente vai ser a vertente social para pressão. Só que, talvez seja uma coisa a se pensar, sem uma pressão política, claro, aquele que quer ser reformador vai se adaptando. Se os revolucionários não servem para nada, pelo menos para uma coisa serve, para poderem existir reformistas. Porque se não existem revolucionários, a gente não tem nem os reformistas para contar. Né? Agora, o que acontece? Uma história dá muita volta, uma vez como tragédia, outra como uma farsa. Hoje é a vez do PT. Paradoxalmente, o capitalismo entrou em crise.
Muito parecido com 29, não é a mesma coisa. E muito parecido também no sentido do surgimento da extrema-direita, que estava ali, que nem vírus, né? Apareceu. Agora, eu particularmente fico muito preocupado que o combate a essa extrema-direita ganhe um ar, acho que eu estou ficando velho, um ar muito six-oitar, muito 68, de entusiasmo juvenil, de só sair na rua, oh, que legal, vou quebrar sua cara com a minha bandeira vermelha, seu fascista de merda, corintiano, chato, etc. Né? E não seja um movimento de massa concreto. Porque se uma coisa a crise fez foi mostrar que o mundo real existe. Esse mundo real, ele é um mundo da produção. Eu não vou falar econômico, porque é uma palavra que todas as teorias pós-modernas baniram. O enquadramento das teorias pós-modernas é a ideia, não sei se alguém simpatiza com isso, mas os autores pós-modernos, eles acreditam que o estado de bem-estar social na Europa e governos democráticos nos Estados Unidos vão durar para sempre. Por isso que eu posso falar de minoria, por isso que eu posso falar, não que essas questões não sejam importantes, mas porque a rede de proteção social vai durar. A rede de proteção social foi o primeiro carvão, a primeira lenha que o capital queimou para sair da crise. Todo mundo consegue perceber isso. A miséria existe. Se a sua casa foi atingida pelo Katrina, bau, filho, perdeu o Playboy. Né? O governo Obama salvou os bancos. As pessoas que perderam suas casas hipotecadas já era. Faça um curso de empreendedorismo. Então, eu acho que nós estamos em crise. As teorias neoliberais, elas são hipócritas. As teorias pós-modernas, que representaram um momento até de constituição de novas subjetividades, de novas causas, elas não dão respostas práticas de mobilização. Mobilização para quê? E, nesse contexto, velhas novas formas, velhas, ficaram esquecidas, mas por ficarem esquecidas são novas, formas de organização, elas têm um caminho aberto. Formas estas, se o capitalismo é produção, é um modo de produzir. O conceito do Marx de modo de produção não é um sistema econômico, como as pessoas entendem. O modo de produzir é uma forma de existir socialmente. Viver no modo de produção capitalista significa que as determinações da minha vida social, a não ser que eu seja Robinson Crusoe ou náufrago, são dadas pela mercantilização da vida. Eu só como se eu tiver dinheiro, para dar um exemplo óbvio. Se eu não tiver emprego, eu tenho que me tornar mercadoria, isso se chama empregabilidade no mercado, não é mais a velha força de trabalho, mas empregabilidade significa que a minha subjetividade está adaptada ao mercado. Eu tenho que ser proativo. Então, o que se coloca hoje para as forças anticapitalistas é recuperar no campo mesmo da constituição da nossa existência social, que é também das nossas individualidades, formas de luta que sejam simultaneamente formas de constituição de novas relações sociais. Relações essas que são formas de produzir. A causa ecológica é muito interessante. Mas uma geladeira que só dura um ano não é produzida porque as pessoas não têm consciência. Ela é produzida por causa da obsolescência planejada, para queimar. Então, a natureza não é queimada pela ignorância das pessoas. Isso é uma abstração. A natureza é destruída pela indústria capitalista. Então vamos abolir a indústria. Não, geladeira é muito legal. Só que a gente vai fazer a geladeira que dura 70 anos. Sem desperdiçar. E aí, o operário da fábrica de geladeira só trabalha 1 hora, 2. Vai estudar. É utópico. Mas tem lógica. Então, eu gosto muito do Mesaros, que fala, estamos na crise estrutural. O homem está indo para o saco, a natureza está indo para o saco. Né? Só que, quando eu falo crise estrutural, não estou dizendo que vai ter uma revolução aí bonitinha. Só estou dizendo que o negócio, podemos acabar como a Ilha da Páscoa. Deixarmos só belos monumentos para arqueólogos intergalácticos. Então, essa questão que se coloca hoje é de buscar formas de organização política que expressem esse movimento de reorganização social. Coisas muito interessantes aparecem no México. Coisas muito interessantes aparecem na Grécia. Na Europa mediterrânea, de modo geral. Coisas muito interessantes aparecem na Venezuela.
E coisas muito interessantes vão aparecer no Brasil, com copo ou sem copo. Né? Obrigado. Queria pegar o gancho justamente da Venezuela. Quer dizer, como é que você vê a Venezuela? Será que agora vai ter que, com esse ataque aí do imperialismo, vai ter que partir para a guerra, para a luta de classes? Ou eles, como é que é a sua visão ali sobre o que está? Porque eles têm a PDVSA, tá. O Chávez conseguiu que sustentasse o país todo esse tempo, o Maduro tá, mas eles não fazem alimento, nada. Eu não sou especialista em Venezuela. Né? Agora, o que eu posso dizer é que na Venezuela eles estudam muito a obra de um filósofo russo, não sei se vocês conhecem. Esse filósofo é fenomenal, ele chama Kalishnikov, principalmente o tomo 47 das obras completas do Kalishnikov. Então, na Venezuela, o povo tem AK-47. Isso faz diferença, velho. Na Venezuela, o exército, de onde saiu Chávez, que não é um exército grande numericamente, ele se adaptou. E os comitês de defesa popular, com uma vaga inspiração no CDR cubanos, fizeram a diferença. Então, nesse caso, o golpismo venezuelano, se ele der as caras, ali tem esquema militar, o Jango não tinha. Né? Claro, é uma tragédia, uma guerra civil. Né? Ali tem poder popular. O partido criado pelo Chávez, como que eu digo isso elegantemente? Ele tem várias forças de esquerda, tudo. Tem o cara que aqui a gente poderia chamar do malaco PMDB, do malaco... Estão entendendo? Do cara meio burocrata. Mas é o concreto, não é o ideal. Né? Só que situações revolucionárias criam processos de refino, de depuração. Nós tivemos uma experiência belíssima, que é a experiência chilena. A experiência chilena era a honra, a tradição. Aquilo ia ser a organização de uma sociedade socialista. Ali, mais do que na própria União Soviética, os conselhos populares eram soviéticos. Porque as pessoas organizavam a sua vida, organizavam a produção, só que, aí coloca uma questão, por isso que eu acho que o velho Lenin é atual, que você precisa ter o poder do Estado, não é ganhar a eleição só. Então, a falta do ingrediente da concepção leninista, aí eu defendo a falta do partido leninista hoje é crucial. Né? Leninismo não é aquela coisa do marxismo leninista dos anos 30. Leninismo é buscar a análise concreta da realidade concreta e a melhor forma de organização para a consecução dos seus objetivos. E está presente na Venezuela? Em parte desse setor. Você tem o velho populismo em parte desse setor. Né? Eu posso dizer que a pressão desses grupos da direita, dos tucanos deles, reforça mais grupos gelatinosos. Então, se essa pressão diminuir, vai ser bom para o avanço do processo revolucionário. Tá? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma colocação, declaração? Aproveitando só o gancho da Venezuela, estou dando minha opinião particular, tá? Sábado nós tivemos uma exibição do filme Dossiê Jango, e o Rafael Martinelli, aquele senhor que aparece no filme, foi um dos debatedores, ele é amigo pessoal do Jango. E uma das questões que ele falou para nós, bem interessante, depois do golpe, e ele deixa isso bem claro no filme, não existia defesa para todos os ideais da revolução que a esquerda pretendia no país. Não existia. Coisa que talvez tenha na Venezuela. Talvez em Cuba também. Tá? Onde a população ela foi educada para isso. Na Venezuela tem esse racha, um pessoal da direita conservadora, tucana, que nem o Maurício colocou aqui, fazendo uma vertente com o nosso Brasil. Então, isso é muito interessante. Tem alguns amigos que estiveram na Venezuela, ficaram em algumas favelas, que é uma favela da América Latina, em Caracas. Isso é nitidamente, ele contando para mim, andando no metrô, em Caracas, tipo assim, o fundão lá do metrô é Chaves, a frente aqui é o pessoal da direita. Existe isso nitidamente na Venezuela. Tá? Não sei o número de proporção da população, a gente teria que pesquisar sobre isso, mas é um fato muito interessante a citar. Para a gente encerrar, só queria socializar aqui com vocês. Ontem eu tive um orgasmo. Vou explicar o porquê. Né?
dentro do DOI-CODE, um grupo musical chamado, um coral, na realidade, chamado Martin Luther King, cantou a Internacional. Dentro do DOI-CODE. Você sabe o que isso representa, gente? A gente ocupando aquele espaço ontem, e a Internacional, a música, o hino dos comunistas, sendo cantada dentro do maior aparelho repressor da ditadura aqui em São Paulo. Então, isso foi muito interessante. Foi fantástico ver isso ontem. Tá?